Você sabe qual é a causa número 1 de crises conjugais que ninguém nomeia corretamente? Não é traição, não é falta de comunicação e não é dinheiro. Se você quer saber o que separa um casamento infantilizado do casamento maduro, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é ajudar casais em crise a restaurarem a conexão nos seus casamentos, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Se você acredita que casamento é aliança e não somente um contrato descartável, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos para quem decidiu lutar pelo que construiu. E se ao longo do vídeo isso fizer sentido para você, curte aqui, porque isso me ajuda a que essa mensagem possa alcançar mais famílias que ainda podem ser restauradas. A maioria das pessoas entra no casamento com uma mala cheia de expectativas infantis e passa anos esperando que o cônjuge faça o que os pais faziam. O marido que quer que a esposa cuide dele sem cobrança e a esposa que quer ser protegida sem precisar crescer. Os dois que ainda ligam para a mãe quando tem conflitos no casamento. Isso tem um nome clínico: imaturidade biográfica. E essa imaturidade mata casamentos com mais frequência do que a própria traição. Porque ela é silenciosa, ela se disfarça de amor, ela parece cuidado quando na realidade é dependência. Jesus disse algo que pouquíssimas pessoas levam a sério quando se casam. Ele não disse apenas, una-se a essa mulher. Ele disse primeiro, o homem deixará pai e mãe. Deixar vem antes de se unir. E talvez, só talvez, o problema do seu casamento não seja a falta de amor, seja alguém que ainda não deixou. Quando Jesus cita Gênesis, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, observe essa sequência. Não é unir e depois deixar, é deixar e depois se unir. A ordem importa. Para tornar-se uma só carne com o seu cônjuge, é preciso quebrar a dependência mais profunda que existe da vida humana: o vínculo com os pais. E aqui tem algo que precisa ser entendido com precisão. Jesus não está mandando você não amar mais os seus pais. Não está mandando você cortar a ligação com seus pais. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, permanece para sempre. Mas Jesus está dizendo que no casamento há uma nova hierarquia, uma nova prioridade, uma nova identidade que precisa vir antes. Porque Jesus especificamente escolhe pai e mãe como que se deve deixar. Porque pai e mãe representam o vínculo mais sagrado e mais antigo da natureza humana. Não é o amor pelos amigos que você vai deixar. Não é o amor pelos irmãos. É o amor pelos seus pais. O mais profundo e mais formador da identidade de qualquer ser humano. Ao dizer que mesmo que esse vínculo precisa ser deixado em favor do cônjuge, Jesus está elevando o matrimônio ao patamar mais alto das relações humanas. O que Jesus está dizendo é: se você não consegue deixar nem isso, nem o que é mais sagrado na natureza, então você não está pronto para casar-se de verdade. A maturidade não se mede pela idade, ela se mede pela capacidade de renúncia. E aqui eu preciso ser clara sobre o que deixar significa, porque tem sido mal interpretado. Deixar pai e mãe não significa virar as costas para eles, não significa ingratidão e muito menos ignorar ou desprezar. Significa reordenar a hierarquia interior de pertencimento. Antes do casamento, você era definido primeiramente pela sua origem, filho de fulano e filha de ciclano. Depois do casamento, se você realmente se casou, a sua maior identidade passa a ser outra: marido de fulano, esposa de fulano. Muda quem você é. Quando essa transição não acontece, o casamento continua sendo uma extensão da vida de solteiro, só que com mais responsabilidades, mas sem a transformação de identidade que a aliança exige. Antes de falar de infantilização, é preciso estabelecer uma definição clara. Adulto não é quem tem 30 anos, não é quem paga suas contas ou quem tem um emprego. Adulto é quem cumpre responsabilidades. E o adolescente, no sentido emocional, é aquele que tem suas responsabilidades, mas não as cumpre. Que espera os benefícios sem arcar com os custos. Que quer os direitos, mas não quer os deveres. Na linguagem da filosofia tomista, o adulto tem posse das próprias paixões. Não é dominado pelos seus impulsos e suas carências. Ele é senhor de si. E é exatamente esse domínio de si que o casamento exige. E a infantilização impede isso dentro do relacionamento.
O marido que não cresceu tem padrões identificáveis claros. Presta atenção. Ele espera que a esposa lave, passe e cuide como a mãe fazia, sem reciprocidade e sem colaboração. Foge das conversas difíceis, usa o silêncio e ironia e sai de casa quando há um conflito. Delega as decisões para a mãe, para o sogro, para a esposa ou para qualquer pessoa, desde que ele não precise assumi-las. É emocionalmente dependente da aprovação da própria mãe. Quando há um conflito com a esposa, o impulso é contar para a mãe. Não estabelece limites à sua família de origem para proteger a sua esposa. E fica em silêncio quando a mãe interfere e ainda chama isso de paz. O marido menino, ele não é malvado, ele é imaturo. A raiz não é a maldade, é a formação. Mas a imaturidade, quando não tratada, destrói mais casamentos do que a própria traição. E aqui é um ponto difícil de falar, mas que precisa ser dito. O marido omisso, que não se posiciona, que evita o conflito a qualquer custo, não está sendo humilde, está sendo covarde. E a covardia, quando disfarçada de gentileza, é mais destrutiva, porque ela parece uma virtude, mas não é. A imaturidade não é exclusividade masculina. A esposa que não cresceu também tem padrões que são identificáveis. Ela espera ser sustentada, protegida e amada, sem precisar servir. Quer os benefícios sem os custos do amor maduro. Usa o vitimismo como mecanismo de controle. Sempre que ela é confrontada, sempre a culpa é do outro. Expõe o marido para as amigas, para a mãe, nas redes sociais e chama isso de desabafo. Rejeita a responsabilidade de crescer usando a linguagem de que eu sempre fui assim. Trata a autoridade do marido como ameaça e confunde liderança com dominação. Quando esses dois padrões se encontram dentro de um casamento, começa a aparecer uma dinâmica que eu vejo com frequência alarmante dentro do consultório. Um dos cônjuges assume o papel de pai ou mãe. O outro assume o papel de filho. No início parece funcionar. O pai ou a mãe sente-se necessário e o filho sente-se cuidado. Mas com o tempo, o que acontece? O desejo desaparece, porque ninguém deseja o próprio pai ou a própria mãe. O respeito se desfaz, porque filho não respeita pai da mesma forma que o marido respeita a esposa. O ressentimento cresce porque o pai ou a mãe cansa de carregar o outro e o filho sente que é controlado. Então, dois adultos constroem um casamento. Um adulto e uma criança constroem uma crise. Falar de mudança ontológica é falar de uma mudança na natureza do ser, no nível mais profundo da existência, ou seja, da identidade. Quando você se casa de verdade, algo muda no nível do ser. Não é uma mudança de papel social. Não é uma mudança de endereço ou somente do sobrenome. É uma mudança de pertencimento. A pessoa que era definida por sua origem, o filho do fulano e a filha do ciclano, passa a ser definida por sua aliança, o marido da fulana e o esposo da fulana. Essa mudança tem uma consequência prática imediata. A questão fundamental da vida não é mais o que os meus pais querem para mim, é o que é melhor para nós. A aliança de ouro que você coloca no dedo no dia do seu casamento não é um enfeite. É um símbolo de algo real. A partir daquele momento, há uma alma sob sua responsabilidade. Não é a responsabilidade de controlar o outro, é a responsabilidade de contribuir para que o outro chegue ao seu melhor, de santificá-lo pela proximidade, pelo serviço, pela verdade dita com amor. O destino de um está ligado ao do outro. O crescimento de um eleva o outro, e a queda de um afeta a biografia de ambos. Esse peso é lindo e é real. Ao casar-se, você não ganhou um companheiro para dividir despesas. Você assumiu uma missão de santificação mútua. Existe uma ordem no amor que o casamento exige. Primeiro, Deus, que é a sua relação com o Criador, que é o fundamento de tudo. Segundo, o seu cônjuge, que veio antes dos seus pais, antes dos seus amigos, antes dos seus filhos, antes de qualquer relação terrena. E terceiro, os filhos, que são a missão passageira, preciosa, mas que é temporária, porque eles não são o núcleo da aliança. Essa hierarquia parece estranha para muitas pessoas. Como assim meu marido vem antes dos meus filhos? E sim, e entendam por quê. Seus filhos vão crescer, vão construir a própria vida e vão partir. Isso é o desejo de qualquer pai e mãe saudável. O cônjuge é o único vínculo que a aliança chama de permanente, até que a morte os separe. Quando você inverte essa hierarquia, quando os filhos passam a ser o centro do casamento, você está preparando a separação silenciosa que vai acontecer no dia em que os seus filhos saírem de casa. Há uma dimensão espiritual dessa transição que eu quero nomear com muito cuidado aqui.
No matrimônio sacramental, o cônjuge não é apenas um companheiro humano. Ele é, no sentido mais profundo da tradição cristã, o sinal concreto da graça de Deus para você. O cônjuge é o instrumento pelo qual Deus santifica você. E você é o instrumento pelo qual Deus santifica o seu cônjuge. Isso muda a forma como você se aproxima do outro. Não é o que eu ganho dessa relação, é como eu sirvo a Cristo que habita nessa pessoa. E quando você começa a perguntar isso, a dinâmica da cobrança, do vitimismo, da comparação começa a se dissolver. Porque você não está mais servindo uma pessoa imperfeita. Você está servindo a Deus através dela. Pare aqui por um momento e responda com honestidade. Não para mim, mas para você. Você já fez a transição biográfica de filho para cônjuge? Ou ainda espera do seu casamento o que esperava dos seus pais? Se você ainda recorre à sua mãe quando há um conflito com o seu cônjuge, ainda delega decisões importantes para os seus pais, ainda precisa da aprovação da sua família de origem para as escolhas que deveria ser do casal, ainda espera que o seu cônjuge cuide de você como seus pais faziam, ainda se posiciona como filho ou trata o cônjuge como pai ou mãe, a transição ainda não foi feita. E quando não for, o casamento vai continuar sendo uma extensão da sua infância, com mais custos, mas sem a maturidade que a aliança exige. Vamos agora para 5 atitudes concretas de mudança no seu casamento. Atitude 1. Reordene sua hierarquia de pessoas com quem você vai consultar. A primeira vez que você tiver um conflito no seu casamento, antes de ligar para sua mãe ou para uma amiga, pergunte: já fiz de tudo o que posso para resolver isso diretamente com o meu cônjuge? O desabafo com terceiros não resolve, fortalece o problema, porque ao narrar o erro do outro, você fixa na sua mente e compromete a visão do outro na mente de quem ouve. Conflito de casal se resolve no casal, externamente apenas com um profissional qualificado que tem sigilo e método. Atitude 2. Estabeleça limites da sua família de origem. Se a sua mãe interfere no seu casamento e você fica em silêncio, você está escolhendo ser filho. Estabelecer limite não é confronto, é posicionamento. É dizer com amor e firmeza: mãe, eu te amo, mas agora eu tenho uma família e ela é a minha responsabilidade. Essa frase dita uma vez com clareza muda tudo. Atitude 3. Assuma a responsabilidade emocional nas crises. O adulto não pergunta quem tem razão. O adulto pergunta o que eu posso fazer para que isso melhore. Imaturidade emocional se manifesta exatamente no momento da crise. Aquele silêncio punitivo, ironia, vitimismo ou fuga. Maturidade emocional é permanecer na conversa difícil. É dizer, isso me feriu, em vez de dizer, você me destruiu. É pedir reparo, em vez de exigir a razão. Atitude 4. Cuide dos símbolos do seu lar. Cuide do nome do cônjuge, da cama do casal e do espaço da intimidade. Estes são detalhes fundamentais. São detalhes que fundamentam o vínculo. Resgate o que foi cedido para a rotina, para os filhos ou para a negligência. Atitude 5. Decida amar antes de sentir amor. A criança ela ama quando sente amor. O adulto decide amar e age a partir dessa decisão, independente do que sente no momento. O casamento não sobrevive de sentimento, sobrevive de decisão. E a decisão de deixar pai e mãe de verdade, na carne, no cotidiano, é a primeira e mais fundamental decisão do amor maduro. Então, o que significa deixar pai e mãe? Significa morrer para o papel de filho e nascer para o papel de cônjuge. Não uma morte de amor, mas uma morte de dependência. É reconhecer que a maior identidade que você tem agora, acima da sua origem, acima da sua profissão, acima da sua história, é ser marido ou esposa. E com essa identidade vem uma missão. A missão de servir o Cristo que habita no seu cônjuge. A missão de santificar o outro pela proximidade, pela verdade, pelo sacrifício cotidiano do amor, que não depende do sentimento. Casamento infantilizado é 2 filhos que dividem a casa. Casamento maduro são 2 adultos que aceitaram a responsabilidade mais exigente e mais bela da existência humana. O casamento saudável começa quando morre o filhinho da mamãe e a princesinha do papai, para que nasça o marido e a esposa. Se esse vídeo tocou você em algo real, a próxima pergunta é prática. O que você vai fazer de diferente amanhã? Não daqui a um mês. Não quando as coisas melhorarem, mas amanhã. Uma mudança na sua forma de chamar o seu cônjuge, uma conversa que você estava evitando,
ou um limite que você ainda não conseguiu estabelecer. Aqui no canal, nós continuamos essa jornada. Cada vídeo é uma peça do mesmo quebra-cabeça. Entender o que o casamento é de verdade, para que você possa vivê-lo de verdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre esse conteúdo, porque o casamento que você quer ou o casamento que você imaginou no altar quando se casou ainda é possível, mas exige que você cresça, e crescer começa com uma decisão.